Suicídios exemplares. Este é o único título de Henrique Vila-Matas traduzido até ao momento em português. Com mais de 10 volumes publicados em 9 línguas, o catalão Vila-Matas é um dos escritores espanhóis mais importantes da atualidade e talvez o mais lisboeta deles todos, visto que vem de vez em quando a Lisboa buscar inspiração. A Clara Ferreira Alves, a Laurinda Alves, a Rita Blanco e eu vamos conversar com ele. Henrique Vila-Matas é o senhor que segue. Bem-vindo ao estranho mundo de Henrique Vila-Matas. Trágico, hilariante, subversivo, fantástico. Vila-Matas escreve artigos, ensaios, contos e romances. Em Espanha, o seu último esgotou a primeira edição ao fim de 2 semanas de vendas. Vila-Matas acredita que é nas ninharias, nos pequenos detalhes, que a verdade sobre a vida se revela. Por isso, coleciona aquilo a que chama ternas imbecilidades. Ninharias ternas, idiotas ou brilhantes, mas sempre significativas. Nada melhor do que as ouvir da boca de Henrique Vila-Matas para compreender o que compreende ele do mundo. Boa noite, Henrique. Boa noite. Ante todo, debo decir que me lamento no hablar portugués esta noche. Pero no me... Perdón, pero no me disculpo, sino que me lamento. No tem... Porque, bueno, me gustaría, pero por mí mismo, hablar en portugués. Pero tampoco sé hablar inglés ni italiano. Siempre pensé que el italiano y el portugués los sabía, los conocía. E a duras penas sei hablar espanhol e catalán, sobre todo catalán, de modo que... Não, mas vamos entender-nos, sim, não tem problema nenhum. Porquê é que nos seus livros associa sempre o humor à tragédia? Bueno, yo creo, en primer lugar, yo no sabía que tenía humor y debo pensar que he tenido siempre tanto humor que desconocía que lo tenía. Después se ha dicho que uno el humor con la tragedia porque es una forma de escape, de escaparme de la tragedia a través de una sonrisa irónica o esperpéntica. Siempre una tragedia humorística es lo que me sale espontaneamente. Mas porquê? Não suporta a ideia da tragédia? A ideia da tragédia é uma coisa que lhe é difícil. Las tragedias secas me parece como quitar una parte de la vida. Creo que van muy unidas, tragedia con comedia. Mi visión del mundo es trágico-cómica. Creo que en las situaciones más trágicas de la vida siempre hay un lado cómico en esas situaciones trágicas. Quando se vê de fora, quando não está na situação. No, se puede vivir incluso la tragedia sin poder evitar una nota de humor. Es el caso de un amigo mío, un gran amigo mío, que cuando murió su madre, vinieron unos parientes del pueblo al entierro. Iban vestidos de smoking, los parientes, porque eran de pueblo y de alguna manera se habían vestido lo mejor que podían. Entonces este amigo, que vivía una situación muy dramática, porque ya digo, se había muerto su madre, a la que además quería mucho, no pudo evitar un momento de sonrisa ante esa cosa tan terrorífica que era esa nota de humor de los parientes del pueblo, ¿no? Bom, mas isso não acontece frequentemente, virem pessoas de smoking para os funerais, para tomar o seu exemplo. É a pompa, a solenidade do grave, do trágico, que o aborrece. Aborrece-o. Sí, bueno, yo siempre he seguido un poco la línea de Italo Calvino cuando habla de la ligereza en literatura, y en mi caso soy partidario de lo ligero frente por ejemplo, tengo un libro que se llama La historia abreviada de la literatura portátil. Es una defensa de lo breve ante lo extenso, ante el mamotreto que decimos en España. Es una defensa de lo ligero ante la pesadez, ante lo aburrido, Portanto, é uma opção, ante lo pomposo, como decía. É uma opção de estilo. Um dos seus trabalhos menos conhecidos é o inventário que fez de inscrições surpreendentes em sepulturas. Quer contar porque é que se lembrou de fazer uma coisa dessas? Sí, fue un encargo reciente de hace 2 años del periódico de Barcelona, La Vanguardia. Se me ocurrió hablar un poco del humor de la muerte, era el título, y eran como unas inscripciones, era perseguir un poco los epitafios que hay en las tumbas, y aunque hay algunos epitafios muy importantes, clásicos, de todos creo conocidos, perseguí un poco epitafios más modernos, y recordé uno que encontré en un cementerio inglés, en el que se leía simplemente non comment, sin comentarios, ¿no? Parece-me eloquente e adequado. Y perseguí un poco este tipo de epitafios contemporáneos,
Hay uno muy conocido, hay uno muy conocido que es el de Groucho Marx, que creo que es conocido por todos, pero que decía, perdone señora que no me levante a saludar. Afortunadamente hoy todavía, esta noche estoy vivo y puedo saludarlas a ustedes. Henrique também coleciona histórias verídicas ocorridas no momento da morte, em que a pessoa que diz a piada é quem está a morrer. ¿Ocorre-lhe alguma dessas? Sí, empecé una colección de historias de últimas palabras también, que tiene mucho que ver con los epitafios. Encontré, por ejemplo, una que no sé si es conocida, ya que estamos en Groucho Marx, pasemos a Buster Keaton. Esto parece ser que es muy fiable, que Buster Keaton, cuando estaba en el lecho de muerte, alguien dijo, está muerto. Y otro dijo, no lo sabemos, hay que mirar los pies, vamos a ver si tiene los pies fríos. Y en ese momento parece ser que Buster Keaton se incorporó un poco y dijo, al oír la frase los muertos tienen los pies fríos, dijo, Juana de Arco, no. Y dicho esto, se murió. Parece que es un dato muy fiable. También está el padre de Stravinsky, por ejemplo, contado por Stravinsky. El padre de Stravinsky estaba bailando en una fiesta familiar y dijo, me siento muy bien, me encuentro estupendamente. Y a continuación se murió. Bom, sabemos que gosta muito de Lisboa. Do que é que gosta? Já lhe chamaram mais alfacinha dos catalães. Do que é que gosta exatamente em Lisboa? Bien, yo no voy a hacer como Vargas Llosa, que llegó a Barcelona hace poco y a las 24 horas ya tenía una idea total de la ciudad. Dijo que se había vuelto, dijo que se había vuelto provinciana. A las 24 horas ya tenía una opinión, de modo que en mi caso voy a ser prudente con respecto a Lisboa, aunque mis viajes ya son 5 y amo esta ciudad enormemente. Lo que me encantó en Lisboa es, digamos, cierta elegancia y yo diría cierto ritmo, ritmo antiguo, de pies descalzos, que decía Pessoa. Sim. El ritmo antiguo. De facto, não é uma coisa... Ele acha típico, mas nós não achamos tanta piada. De ritmo antigo, está bem. Pronto, tem outra dignidade, apesar de tudo. Bom. Ya he dicho que no puedo hablar en profundidad porque sería como imprudente por mi parte. Bom, mas Lo que sí me fascina la ciudad, por supuesto, enormemente, y la he incorporado a todos mis libros, a través siempre, en principio, del mundo de Pessoa, que luego he ido ampliando poco a poco mis viajes. Lisboa es una ciudad triste y a mí, desde luego, me encanta la tristeza siempre que no sea radical. Y por lo tanto, en este sentido, el fado a mí me encanta y sería difícil explicar por qué me gusta. Es como cuando estás enamorado, que cuesta muchísimo explicar exactamente el porquê, não? É um grande elogio à cidade, está de facto apaixonado. Claro, Lisboa ou Portugal, triste, deprimido, melancólico, reveste-me em algum... Gostava muito de falar neste tempo tão curto e a televisão de Portugal inteiro, vou-me reduzir a Lisboa. E mesmo A Lisboa dos anos assim, 90, acho. Tem tempo que o tema é profundo e vasto. Mas a Lisboa dos anos 90, melancólica, não me parece que seja. Acho que é um caso mental e acho que é maníaco-depressiva, porque as pessoas não têm tempo. É maníaco-depressiva. A melancolia é um estado espiritual e é um estado de alma literário, com pergaminhos literários. E as pessoas não têm tempo para aceder à melancolia, não podem ir para o caso das colunas sequer revisitar Pessoa, porque não se vê, há automóveis a mais, a hora de ponta, aquilo é uma confusão, aquela praça tornou-se um parque de automóveis. O rio está um bocadinho afastado do Lisboeta, demais a meu ver, e não há tempo, está toda a gente enfiada nos centros comerciais ou enfiada noutros sítios, as pessoas não veem Lisboa. Portanto, digamos que me interessa a melancolia lisboeta, interessa-me como manifestação literária. E para eu ir falar dessa manifestação literária, gostaria de falar de dois poetas. Um é o Cesário Verde. Se há uma obra-prima na literatura portuguesa deste século, é O Sentimento de um Ocidental, que eu recomendo às pessoas que leiam, é curtinho, é um poema. E depois o Pessoa, sobretudo o Álvaro de Campos. Aliás, o Tabu, que é engraçado, que é, como se sabe, fortemente influenciado pelo Pessoa, pela personagem do Pessoa, tem um Desculpa texto... interromper-te, Clara, desculpa interromper-te. O Henrique costuma dizer que a sombra de Tabuki é Pessoa e a sua sombra é Tabuki.
Bueno, que yo me convertí de repente en la sombra de Tabuki cuando me enteré de que Tabuki había decidido que él era la sombra de Pessoa. Então Tabuki já está no meio de nós. Já estava aqui. Antes de falares nele, já cá estava. Y por otro Olha, lado, tem um texto, que é um texto, aliás, lindíssimo, que ele diz que Lisboa é uma cidade para um nobre suicídio, portanto. Ele acha que Lisboa tem muitas agências funerárias. O que é curioso, de Por acaso facto, é verdade, há pensando, muitas falando agências nisso. funerárias. E prosperam quase Parece que todas. já não há muitos suicidas no Tejo, já houve mais. O que eu acho é que há uma decadência desta melancolia com tendência para o suicídio e passou a haver depressões e casos mentais e casos psiquiátricos mais tristes. Mas voltando aos meus poetas, Estavas convém no- aproveitar estas ocasiões. Estava eu no Cesário Verde. Não, o Cesário Verde tem o sentimento ocidental, que eu vou recitar só o primeiro verso, não tenham medo. Diz, nas nossas ruas, ao anoitecer, calce Rita, isto é poesia, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. Isto é completamente português. O português, quando está feliz, pensa que há alguma coisa de errado. Isto é verdade. Isto é verdade. E depois, a poesia quase sempre fala a verdade. Também falha a verdade, às vezes, mas quase sempre fala a verdade. No Cesário, que é um poeta da evocação, de facto tudo é memória, tudo é tristeza. E depois o próprio Pessoa que leu o Cesário, que remete, aliás, para o Cesário Verde, num poema do Álvaro de Campos, que eu vou ler. O Pessoa faz uma interiorização da paisagem lisboeta, mas encontra nela, há ali uma aquisição de um fracasso. Quer dizer, a ânsia de identidade que o Pessoa tem acaba por se tornar a aquisição irremediável de um fracasso. Isto também é muito português, a ideia de que falhámos irremediavelmente qualquer coisa. É evidente que depois se fechou o ciclo do Império, houve o regresso das caravelas, e então aí esse fracasso ou esse falhanço transformou-se num vago complexo de inferioridade perante a Europa mais rica, mais civilizada e supostamente mais adiantada do que nós. Mas o Pessoa, o Álvaro de Campos, diz das ruas ao cair da noite, ó Cesário Verde, ó mestre, ó do sentimento de um ocidental. Que inquietação profunda, que desejo de outras coisas, que nem são países, nem momentos, nem vidas, que desejo talvez de outros modos de estados de alma, umedece interiormente o instante lento e longínquo. Ou seja, mais triste que isto não se encontra, não é? Vocês estão um pouco deprimidas, não é? Pois é, o tema puxa, estás a conseguir. A melancolia, de facto, é um belíssimo estado de alma. Eu acho que muitas das melhores páginas que se escreveram na literatura portuguesa, sobretudo na literatura portuguesa moderna, porque com Cesário e com Pessoa temos o começo da modernidade e aquilo que se chamou depois a alienação, que vamos encontrar, por exemplo, no Estrangeiro, do Camus. Isto já estava tudo dito em língua portuguesa antes. Ora bem, o que nós encontramos aqui é o aproveitamento, provavelmente, de uma característica da raça portuguesa, que não é, de facto, particularmente esfuziante, ao contrário da raça andaluza ou castelhana. Não sei, há sempre a ideia de que os espanhóis riem mais, ou que os italianos são mais vivos, ou que há uma qualidade de vida interior maior noutros países, nós somos mais tristões. Provavelmente isso deu aquilo que é talvez a nossa maior criação, que é a nossa poesia. Infelizmente, como hoje Lisboa já não é melancólica e é só maníaco-depressiva e sobretudo ignorante, eu acho que as pessoas não leem poesia, compram um livro, passam-lhe os olhos por cima, levam-no para... Poesia é um caso Não sei. exemplar, é o caso de Portugal. Comprar Sabes muita porquê? poesia. Vende-se imensa É poesia. porque as pessoas já se aperceberam que a televisão é o que é e agora estão a começar a voltar outra vez. Isto agora vai melhorar muito. Se comprarem o Cesário Bom, Verde, a Henrique, gerência eu não sei se agradece. percebeu exatamente tudo o que a Clara disse, se calhar Sim, não sim. conseguiu acompanhar, Mais ou menos. Sí que entiendo. mas bom, mas ela fez de alguma forma a recuperação Mas da, é uma coisa sobre a utilidade da melancolia. a utilidade da melancolia. A melancolia produtora de belos textos e de belos sobre la pensamentos. melancolía, hay una frase que no sé de quién es, pero es muy literaria. Dice, la melancolía es la tristeza que se aligera. Y antes hemos hablado también de aligerar lo pesado. Entonces la melancolía en peso puede ser terrible. Pero si es tristeza que se aligera, a mí me resulta una postura muy elegante. Por eso me seduce. Y también estoy de acuerdo con lo que dice, que hay el peligro de ver a Lisboa como una ciudad literaria y no ver otras cosas. Es decir, por ejemplo, es como alguien que viaje a Casablanca creyendo que va a encontrarse Claro. en el bar de Humphrey Bogart.
y no es así. Por lo tanto, una cosa es pasear por la Não, é que rúa. há uma Lisboa que é visitada e há uma Lisboa na qual é vivida. se vive, não é? Exato. Claro, y a medida aquella- es mi quinto viaje a Lisboa, a medida que viajo a Lisboa voy viendo y ampliando mi panorama, mi visión, que está dejando de ser tan literaria como lo era al principio, ¿no? Bom, mas uma das primeiras vezes que veio a Lisboa teve um episódio, viveu um episódio com Cesarini, que o inspirou para o seu livro, para um dos contos dos seus suicídios e dos seus suicídios exemplares. Quer-nos contar exatamente Sí. o que é que se passou? Sí, sí, fue fundamental porque yo había leído precisamente a Tabucchi cuando habla en Última Invitación de que Lisboa es una ciudad muy propicia para el suicidio. Y yo planeaba escribir un libro sobre suicidios y de pronto en la noche lisboeta, Herminio Monteiro y su mujer É o Manela, editor, exato. el editor con su mujer Manela y el poeta Alberto, me llevaron en coche sin decirme a dónde íbamos a casa de Mario Cesarini y abrió la puerta a un Cesarini como desesperado, porque acababa de tener como unos problemas sentimentales, según parece, y él dijo una frase muy concreta: qué suerte que hayáis venido porque iba a suicidarme. Entonces, Mas que adequado. es que esto él lo dijo medio en broma, a mi entender, y medio en serio. Entonces, era tan creíble como no creíble. En todo caso, Os suicidas são sempre assim, não é? sí, y de la conjunción de Tabucchi con esta visita y la frase de Cesarini, para mí surgió la idea de hacer un libro en el que se jugara con esta frase de Cesarini, seria y al mismo tiempo terrible. Daí, suicídios exemplares. Además, él vive Cesarini en un piso horrible, que se parece mucho al mío, porque es una, sí, porque es una séptima planta, es un edificio alto, y yo también vivo en una planta sexta, en Barcelona. Y cuando empecé el libro, siempre, como era una investigación sobre mí mismo y sobre mi relación real con el suicidio, siempre tenía previsto que estaba la ventana esta por la que, según cómo fueran las cosas, y como siempre arriesgo en los libros y me convierto en los personajes sobre los que escribo, pues este riesgo funcionó durante toda la... De hecho, sigue funcionando porque sigo viviendo en esa casa espantosa. Continua a tentação. Se queres matar, porque não te queres matar, não é? Bom, outro dos seus países favoritos, estamos a falar da cidade de Lisboa, mas agora passemos para outra dimensão, um país, México. Sí, México me ha impresionado mucho y también ha gustado mucho lo que hago los mexicanos, esa es la verdad. Y en principio ha pasado que México me ha tratado desde el primer momento, como me ha ocurrido con Portugal, con Lisboa, me han tratado, las personas que he conocido al principio, me han tratado muy extraordinariamente bien. Y esto, claro, también se agradece, el hecho de ser bien recibido por un país. Digamos, el relativo éxito que tengo en México me lo explicó un mexicano de una forma muy convincente. Me dijo: mira, no le des más vueltas a este asunto, tu literatura es excéntrica, en el amplio sentido de la palabra, excéntrica, fuera del centro, periférica, y México es un país excéntrico, y de ahí que ha habido una conjunción entre tu literatura y México. Bom, Henrique, Espanha. Espanha não o tem tratado bem? Pergunto. Bueno, últimamente es que llevo años diciendo que me han tratado mal y todos los periodistas que me entrevistan me dicen: pero ¿cómo es posible si te tratan bien, ¿no? Entonces, creo que estoy haciendo ya algo como lo que hace Juan Goytisolo, que siempre se ha quejado de que lo han marginado, y creo que, claro, ya es hora de reconocer que tampoco es eso. Es decir, Já não se passa isso. claro, sería absurdo ahora que dijera que me tratan mal. Lo que pasa es que sí gustan más, en todo caso, algunos autores, que no nombraré, que se acercan más a lo que gusta, digamos, creo en España, que es la literatura realista. Teve alguma vez críticas desfavoráveis aos seus livros? He tenido una horrible, de la que todavía no me he recuperado. Pero bueno, de esto hace 5 años. Há No, 5 anos. 7 O que é años. que dizia? Sim, sim, essa é a questão. Era sobre que livro? Era una crítica de un crítico que no voy a nombrar, que además ha huido a Grecia, ha desaparecido de España. Com as suas ameaças. Se ha perdido, Com as suas ameaças se de ha morte. perdido el rastro. Es una crítica absurdísima porque él habló en contra del libro porque la editorial que me publicaba le acababa de rechazar un libro a él. Y entonces se vengó de una forma tan bestial contra mí. Primero, la primera parte del artículo era contra la editorial y después la segunda contra mí, hasta tal punto que la gente pensó que le había hecho algo gravísimo, porque no había ni siquiera una sola frase en la que me perdonara la vida. Era como si hubiera habido allí una historia de adulterio bastante grave.
E como é que reagiu? O que é que lhe apeteceu? Bem, para além de ainda estar em fase de recuperação, segundo diz, mas apeteceu-lhe... a Clara está a olhar para mim pelo canto do olho, isto todo familiar. Não, mas o que é que lhe apeteceu? O que é que lhe apeteceu fazer? Que se siente. Yo creo que Não, mas a crítica, pois é isso que Não, eu quero saber. eu- Quero saber o que é que ele fez. con la Realmente é o crítica... escritor é que quer bater no crítico. Pois, é o que eu lhe pergunto, ele é o escritor, Não, a quer mim- saber se ele quis aparte- bater no Parece que era o crítico. crítico queria bater no escritor. Sí, bueno, en primer lugar, yo no sé, creo, yo soy crítico, aparte de todo, soy crítico literario. Me hice crítico literario cuando pasó esto, además. Y desde entonces publico críticas en Diario 16, sobre todo. Y, o sea, me infiltré dentro de la profesión de Após crítico. neutralizar. Sí, esto de entrada. Segundo, Não, é inteligente, é rápido. Arranjam maiores inimigos. Às vezes não é y bom segundo también que yo hago muchísimo caso de las críticas inteligentes, porque además me ayudan, y lo digo sinceramente. Y últimamente en España han surgido una nueva generación de críticos jóvenes que son muy interesantes y además todos están bastante a favor mío, pero no lo digo por eso. Então, muito Pero, en fin. inteligente. Claro. Mas, Pero afortunadamente ha desaparecido un poco un tipo de crítica que existe todavía en España, que era de origen falangista, por no decir franquista todavía. Y de hecho todos habían pertenecido a, y no nombro, pero... Y bueno, esto está cambiando un poco y ya digo que hay una nueva generación de críticos. Pois. Yo creo, perdona, que además que para un escritor joven es muy importante, o sea, como experiencia, todas las experiencias a mí me sirven, que haya una mala crítica tan fuerte, además, tan dura, tan radical, aparte de que el día que salió estaba hundido, impresionante, me sentó muy mal. Pero a la larga es muy bueno, porque creo que los escritores jóvenes también tienen que acostumbrarse a todo, porque actualmente en España lo tienen bastante fácil. Hay incluso una... Fácil em que sentido? Tem Pues que, por ejemplo, ahora acesso impreso. hay una consigna en los periódicos más importantes españoles de no hablar mal de los libros para no desanimar a la juventud. mas isso é um bocado... Sí. Isso parece-me um bocado idiota. Y entonces, claro, también esto les Também é conviene... um bocado falangista, não é? Sim, sim. Ah. E o Henrique, como crítico literário, faz isso? No, porque yo solo hablo... Impede-se de dizer mal? No, porque hablo solo de los libros que me gustan. Ah, Porque- pronto, é uma maneira airosa de Pode ser resolver o uma forma- assunto. Es que sinceramente no sé hacerlo contra un libro. Me sale mal, escribo mal entonces. Escribo con demasiado odio y prefiero dejarlo. Y en cambio... Então compreendo o que fugiu. Para não Então, ter pelos fugido vistos, para a Grécia. compreendo o que fugiu para a Grécia, o crítico que o arrasou. Procuro no tener demasiados enemigos, que ya tengo bastantes, para irme... É hacia- por isso. Não, espera aí, não é nada, eu acho que não é nada, eu acho que elas estão a Agora perceber já não mal. É estou que não há nada, como para uma pessoa que trabalha com palavras e que já perdeu a inocência em relação às palavras, porque os escritores já não têm inocência, não há nada que irrite mais que ver um livro mal escrito ou mal feito. Irrita mais do que o leitor normal, é evidente, ou o leitor vulgar. A mí me gusta irritarme con lo mal Por isso é que escrito. saem as Não, mas o Henrique tem uma posição ódio. particular sobre isso, diverte-se, A mí me gosta. gusta, yo leo todos los días prensa deportiva. Es como una especie de masoquismo único de mi vida, porque no lo soy, pero compro sistemáticamente cada día prensa deportiva para irritarme con lo mal escrita que está. Mas é só Sí. jornais. Esa es mi jornais, mas dosis, agora um de livro. odio. Bom, nós já vamos... Surpreende mais com o mal do que com o bom. Já Mas eu não cheguei a sei essa se é conclusão. exatamente esse o Não sei se objetivo, é se é assim. aprender. Bom, mas em todo o caso, já vamos à imprensa desportiva, ao futebol, que é outra dos seus gostos na vida. Mas, retomando aquilo que estávamos a dizer sobre as críticas desfavoráveis e os maus momentos e os bons momentos, não há dúvida de que, de facto, está num bom momento tão bom que quando foi depositar recentemente aquilo que ganhou com um dos seus livros, não sei se terá sido o último, talvez o último ou o penúltimo, lhe perguntaram no banco se tinha ganho a lotaria. O que não sei se haverá muitos escritores portugueses em condições de poder dizer uma coisa destas. Como é que isso Bueno, aconteceu? en primer lugar, la cifra que cobré por el último libro es muy modesta comparada con otros escritores españoles, pero lo que ocurrió es que en mi barrio, debajo de casa, tocó el Gordo de Navidad de este año. El Gordo es la máxima lotería española. Naturalmente, como era imposible que yo sospechara que el Gordo estaba debajo, en mi edificio, Na tabacaria em baixo. viajé en autobús a buscar lotería a otros sitios de Barcelona y jamás podía sospechar que había llegado, además, a ese lugar horrible donde vivo, Escritor, que estava assim que milionário. jamás había salido esa calle en la que vivo. Então era uma quantia modesta, é isso que quer dizer? Era pouco dinheiro? Bueno, lo que ocurría es que el director del banco estaba obsesionado con conseguir a los del barrio que habían
ganaron la lotería y al ingresar el dinero pensó Também que era. sí. Bem, então não era assim tão pouco, está assim modesto. Laurinda, como é que é? Como é que os escritores, não vamos cingir-nos se calhar aos portugueses, como é que os escritores em geral podem sobreviver da literatura quando não é muito frequente este tipo de situações, as pessoas irem ao banco e a quantia que depositam ser confundida com um prémio? O que acontece é que as pessoas que não escrevem livros não têm a mais pálida noção do que é que não se ganha a escrever livros. E não se ganha. A imagem do escritor best-seller, que vive exclusivo e milionariamente daquilo que escreve e que se senta todos os dias a fumar o seu cigarro e à espera de que venha a inspiração, é uma imagem mítica de Hollywood, de cinema, porque de facto isso não acontece, pelo menos no que diz respeito aos escritores portugueses, infelizmente. O que acontece em Portugal é assim, salvo as raras e honrosas exceções dos escritores que conseguem viver daquilo que escrevem, como é o Saramago, como é a Sofia, como é a Agostina, como é o Herberto Helder e como são uns tantos mais, e mais recentemente como é o MEC, salvo esses casos, o que acontece quando se escreve um livro é assim, muitas horas a escrever, muitas horas à procura de inspiração, muitas noites mal dormidas, outras tantas de insónia, muita a inspiração e depois a transpiração para que se consiga fazer editar o livro. Depois o livro é editado, chega à livraria, custa 2 contos, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Desses 2 contos, o autor tem direito a 200 escudos, ou seja, 10%. Os 90% restantes vão para distribuidor, livreiro e editor. Desses 90%, a maior fatia vai justamente para o distribuidor e para o livreiro, que são os que correm menos riscos, porque se houver sobras, devolvem. O que já não acontece com o editor, que é o segundo mais mal pago em todo este enredo e que assim não tem para quem devolver as sobras. Fica Um com cenário elas. trágico. Portanto, não, o cenário não é trágico. Já foi pior quando o editor tinha que pagar à cabeça os direitos de autor ao autor e aí arriscava tudo. Hoje em dia não, paga a percentagem. Bom, em todo o caso não é uma situação confortável, porque o talento pago a 10%, quer dizer, é difícil enriquecer-se a ganhar. Para se ganhar o preço de um livro tem que se vender 10 exemplares. O que não, quer dizer, isto depois na proporção não é assim uma coisa Ou seja, fácil. tem que ser muito bom. Tem que ser. mas o que é perverso não é a percentagem que se paga aos escritores. O que é perverso é que nós temos um mercado muito pequeno, restrito. Há muito pouca gente a ler e a comprar, porque na América, e na Inglaterra, e em França, e em Espanha, às vezes chega-se a pagar menos. Os escritores às vezes cobram só 8%, 7%, só que depois vendem mais de 50 mil exemplares, e aqui em Portugal vender 50 mil exemplares é assim uma conquista, não da classe operária, mas da classe criativa. Bom, mas o que é mais perverso, eu acho que mais perverso do que a percentagem, que de facto é uma percentagem mais ou menos standard, é a falta de estímulo para firmar uma carreira de autor em Portugal. O que é que acontece? Em Portugal há pouquíssimos prémios. E dentro dos poucos prémios de literatura que existem, há uns que são absolutamente ridículos. São prémios de 100 contos, de 150 contos, dados de boa vontade, é óbvio. Mas quer dizer, mas não chegam sequer para forrar a carteira, quanto mais para criar um patamar para uma pessoa se estender um bocado. Bom, em Espanha, o caso é muito diferente. Em Espanha há milhares de prémios de literatura e entre esses milhares de prémios de literatura há, de facto, prémios que dão 10 milhões de pesetas, que se calhar não sei se teria sido o caso dos 10 milhões. Nunca recebeu. Mas quer dizer, É uma prémio de 10 milhões. Nunca me he presentado a ningún premio, entre otras cosas porque no lo ganaría. Pero É uma espécie de El Gordo. Eles de vez em quando fazem o El Gordo, mas por mérito intelectual. Bom, portanto, não só não há prémios consistentes, como não há estímulos aos escritores. Quer dizer, os escritores em Portugal o que têm que fazer é escrevem e depois escrevem part-time, escrevem à noite, roubam ali umas horas de sono e depois vão ter outras profissões. Dão aulas, acontece com o Joaquim Manuel Magalhães, acontece com o Lídia Jorge, acontece com o João de Melo, ou escrevem artigos para os jornais, como acontece com o Cardoso Pires. Bom, o Henrique também escreve para os jornais. Não, o Henrique arranjou outro expediente, que é fazer crítica. yo quisiera precisar que este fenómeno en España se ha producido solo en los últimos 5 años. Quiero decir que en estos momentos se ha producido un fenómeno muy curioso, que se ha dejado de leer con tanta intensidad literatura anglosajona, que era lo que se vendía, literatura norteamericana sobre todo, y las editoriales están incluso a la búsqueda de jóvenes valores de 20, 22 años, incluso inventándolos. É dos tais de quem não se pode dizer mal, Sí, não é? porque se está consumiendo literatura narrativa en concreto, me parece narrativa española. A mim parece-me que é subverter o princípio da crítica, é estabelecer que não se pode dizer mal dos livros. Quer dizer, acho isso completamente idiota. A mim me parece que es un fenómeno... Eu acho que então é melhor fazer como fazem os holandeses, que tem uma coisa que eu acho que é fantástica, que é, cada vez que se vai consultar um livro a uma biblioteca, paga-se o direito de consultar, pagam-se royalties, como se paga no rádio cada vez que se paga um disco.
Não sei porque é que não se há de fazer. Em Portugal, não. Em Portugal é assim, transcrevem-se textos para manuais escolares, transcrevem-se excertos para pontos de exame, e não pedem Nem dão ninguém. conta. Quer dizer, acham que aquilo é propriedade coletiva, nem sequer dizem nada. Para além do mais, passam a vida a cravar os escritores para ir às escolas falar, para dar conferências, e tudo à borda. Ultimamente lá, assim, já começou a haver assim, um conceito vago, uma noção vaga de que é preciso pagar, mas foi agora. Bom, e o que eu gostava de dizer é, para além destes expedientes que os escritores têm que socorrer, há um conceito que também não é um conceito muito usado aqui, que é o conceito do mérito cultural. Há um punhado de poucos privilegiados que têm acesso a uma bolsa, a um subsídio do Estado por mérito cultural, mas, curiosamente, alguns desses privilegiados tiveram que fazer uma espécie de prova de pobreza, e a prova de pobreza consiste em dizer até que não têm televisão em casa, que é, além de humilhante, é uma coisa completamente anormal. Não, é saudável não ter televisão, mas não ter televisão implica que não tenhas móveis, que não tenhas... Quer dizer, tens que fazer prova de pobreza para receber um subsídio do Estado, 50 contos, como mas é o que eu acho que tem o Luís Pacheco. Sim, acontece. E depois há os Como é que é? As pessoas em Espanha que recebem gostava... subsídios, sim, diz. Não, que as pessoas em Espanha recebem subsídios, em França recebem subsídios, em França... No México a cultura por exemplo, é toda em Espanha, por exemplo, o Henrique é catalão, em Espanha há incentivos aos escritores de línguas regionais. Se escrever em catalão, ele vai ter um X a más. No sé, Sí, pero, no sé pero insisto que el fenómeno interesante es el que se ha producido en los últimos 5 años, que el lector español compra y lee, y son bestsellers, narrativa en español. Este es el fenómeno diferente a hace 5 años. Entonces, por ejemplo, los cineastas españoles estarían encantados si se produjera el mismo fenómeno, que el cine español... Sí, mas independentemente disso... Henrique, mas você com o sistema... Y no fueran a ver cine americano, los Com o españoles. sistema vigente em Espanha, você vai ser rico algum dia? No, pero es que yo no pretendo... No, aparte de que no quiero crearme la imagen de que soy Scott Fitzgerald, ¿no? Quiero decir, no es eso. No, pero creo que es un É uma fenómeno... ideia romântica, não, eu pergunto. Sí, pero creo que es un fenómeno del que es mejor que se produzca, para mí, que no que todos seamos pobrísimos y estemos en buhardillas escribiendo arruinados. Entonces no está nada mal, y yo no vengo aquí a decir que soy rico, porque la verdad es que luego les demostraré lo que tengo en el banco. Pero creo que es mejor que el escritor pueda vivir de lo que escribe, porque siempre al final resulta que el escritor es el que tiene que dar explicaciones de por qué escribe, por qué es pobre, es decir, por qué es rico. O sea, que se normalice también esto, que escribir sea algo también normal y que la gente cobre por ese trabajo. Claro. Yo acabo de terminar una novela, se llama Lejos de Veracruz. He tardado 2 años escribiendo a diario. Entonces ese trabajo de 2 años, ya solo el gasto que he hecho de máquinas de escribir, de papel y de otras cosas, es enorme. Es decir, es normal para mí y está muy bien que cobre por esto. E claro, mas isso nem estava aqui em causa. Não, isso é evidente. A questão do subsídio, a questão dos subsídios é aqui uma Portugal, questão... quem não, ou se vive daquilo não se vive daquilo que se escreve, ou se tem outras coisas, ou então se tem fortuna própria, como tinha o Pascoais, por exemplo. Porque como é que viveu antes destes últimos 5 anos, em que houve este boom da literatura espanhola e esta procura de texto em espanhol? Antes disto, como é que, quando as coisas não lhe corriam tão bem, como é que era? Como é que sobrevivia? Já fazia crítica literária? Já, porque aquela crítica má foi há 7 anos, não é? He hecho muchísimo periodismo desde los 18 años. Então é o que tu estás a dizer, agora ainda é a mesma coisa. He sobrevivido a través del periodismo. De todos modos, he llevado una vida de asceta y de pobre que todavía mantengo. No sé si se nota. E a propósito disto, depois do intervalo, saiba como se pode vingar no jornalismo com entrevistas inventadas. Vila Matas Filho e não se deu nada mal. É já a seguir.